quero, então, convidar você que tem a sua Bíblia aí, né? Se você não tiver, corre lá, pega a sua Bíblia, né? Se você tiver com ela aí, já pode abrir no livro de Joel, e hoje nós vamos fazer um estudo aqui na primeira parte do capítulo 2, né? Nós vamos estar dando uma passeada aqui, uma olhada por aquilo que Joel escreveu do verso 1 até o verso 11, né? Vou convidar você para nós lermos aqui exatamente o verso 1 do capítulo 2. E a minha Bíblia, né, está aqui, e ela diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, e nem depois haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Eu vou dar uma paradinha aqui, depois nós vamos voltar em alguns versos, né? Até o verso 11, nós vamos dar uma passada, então, na sequência desses versos. Bem, vamos então fazer aqui um lembrete do que a gente viu ontem no capítulo 1. Nós vimos que no capítulo 1, o profeta Joel, ele mostrou uma tragédia que estava acontecendo em função da praga de gafanhotos, né? Uma praga de gafanhotos que atingiu ali a região. O resultado desta praga foi uma crise hídrica, foi uma crise ambiental, foi uma tragédia na questão do abastecimento, e isso também trouxe exatamente uma crise econômica. Sabe, queridos, aquela praga de gafanhotos, ela foi sequenciada por uma seca. E agora, então, o profeta Joel, ele aproveita esse cenário para chamar a atenção do povo exatamente em relação à real crise que estava por trás de tudo aquilo que estava acontecendo. E a real crise por trás de todas aquelas tragédias nada mais era ou nada mais é, porque isso continua nos dias atuais, do que o pecado. Nós vimos que o pecado, nós vimos ontem, né, e relembrando hoje, o pecado é o que está por trás de todas as tragédias da humanidade. O pecado não foi planejado por Deus, o pecado foi uma escolha do homem, uma escolha dos nossos primeiros pais, e o pecado entrou neste mundo através de uma proposta mentirosa, e essa proposta ela tem resultado em dor e sofrimento ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo de todo o tempo que a humanidade tem caminhado sobre esta terra. Nós vimos ontem que, apesar de todo esse cenário crítico e difícil, Deus ofereceu e ele preparou aos seus filhos uma solução. E sabe, trazendo para os dias atuais, trazendo para a nossa vida hoje, a solução que Deus apresentou no capítulo 1 do livro de Joel é exatamente um reavivamento, é exatamente uma reforma, é exatamente nos voltarmos para Deus, é exatamente o povo se achegar a Deus, buscar ao Senhor com um coração sincero, com um coração contrito. Nós vimos ontem, queridos, que não há reavivamento e reforma sem arrependimento e sem abandono do pecado. Mas, queridos, o capítulo 2, ele começa falando de um alerta que o povo deveria dar. Joel, então, diz no verso 1, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se os moradores da terra. Olha que interessante. O capítulo 2, o profeta começa fazendo esse chamado. Na sequência, o profeta vai fazer uma comparação daquela praga de gafanhoto com uma outra invasão que estava por acontecer. E essa outra invasão seria por um exército inimigo. E esse exército inimigo invadiria
invadiria ali a terra do povo de Deus. A depender, queridos, de quando esse livro foi escrito, né? Se antes do cativeiro babilônico ou se antes do cativeiro assírio, né? Ou antes do cativeiro babilônico. Então, essa invasão certamente ou seria os assírios que vieram e destruíram e dizimaram as 10 tribos do norte, ou então os babilônios, né, que vieram e destruíram ali a tribo de Judá e a meia tribo de Manassés, ou o que restava da tribo de Manassés. Então, Joel está fazendo uma comparação. E essas brigas, né, elas ocorriam por disputas territoriais. Então, um exército vinha, um povo vinha, tomava o outro povo, tomava as terras do outro povo, levava essas pessoas, essa população para outros lugares, quando não a dizimava, e então tomava posse ali das terras, tomava posse do seu território. Não é muito diferente nos dias atuais, né? Nós estamos aí presenciando um possível confronto ali entre a Rússia e a Ucrânia, né? E a gente vê que no âmago de tudo isso está exatamente a ambição, está a busca pelo poder, está o desejo de ter aquilo que não lhe pertence, né? O desejo de ter, por meios de conflito, de guerra, aquilo que é do outro, aquilo que pertence ao outro. Sabe, queridos, é por causa disso que esse livro ele tem paralelos com o tempo que nós estamos vivendo, né? O tempo que nós estamos atravessando. Interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, descrevendo o tempo anterior à volta de Cristo, você vai encontrar isso lá no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 16, ele diz que os dias anteriores à volta de Jesus seriam dias maus, seria um tempo ruim, um tempo difícil de se viver. Se nós estivéssemos vivendo lá nos dias do profeta Joel, certamente nós iríamos presenciar um tempo difícil, um tempo angustiante. Então, este é um paralelo com o nosso tempo. Um tempo onde o Espírito de Deus está se retirando de sobre os homens, está se retirando de sobre aqueles que estão virando as costas para o Senhor, fechando o coração para o Senhor. E o resultado disto é que o pecado cresce cada vez mais, né? Na verdade, as duas coisas andam juntas, né? A rejeição do Espírito de Deus, ela é em detrimento do pecado, mas a rejeição do Espírito de Deus, ela também faz crescer o pecado. E é por isso, queridos, que nós estamos percebendo um abandono, um virar as costas para Deus, para a promessa de Deus, para a voz de Deus. Mas você que está acompanhando esse estudo essa noite, você é alguém que está buscando o Senhor. Você é alguém que tem procurado colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E isso é extraordinário. E isso é extremamente importante e fundamental. Porque quando o Senhor Jesus voltar a essa terra, ele não virá para buscar pessoas perfeitas, no sentido de que não cometem mais erros, pessoas que não cometem mais nenhum tipo de falha. O Senhor Jesus voltará a essa terra exatamente para buscar pecadores, pecadores que não desistiram, pecadores que não abriram mão da sua luta pela eternidade, da sua luta por andar com Cristo, da sua luta por andar com o Senhor Jesus. Sabe, queridos, a palavra de Deus mostra para nós o exemplo de algumas pessoas que fecharam o coração ao Espírito de Deus e se entregaram ao pecado. Um desses personagens é Saul. A história de Saul, né, lá em 1 Samuel 16:14, diz que o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e, em consequência disso, um espírito maligno da parte do Senhor atormentava a Saul. O que isso significa? Isso significa que a partir do momento que Saul não mais quis andar com o Senhor não teve nenhuma outra opção a não ser respeitar a decisão de Saul, e a partir daí, então, o inimigo passou a dominar a vida daquele homem que tinha tudo para ser um servo do Senhor, para ser um rei segundo o coração de Deus. Um outro personagem que nos ilustra também essa situação de fechar o coração para Deus, para o Espírito de Deus, é Judas, né? Lucas, capítulo 22, verso 3, diz que entrou então Satanás em Judas, né?
E Judas se levanta e sai para entregar o Filho de Deus. Olha que cena triste. E você conhece o final da vida de Judas. Judas, em desespero, perseguido pelo remorso, tirou a própria vida. Um outro personagem que nós poderíamos citar aqui, que ainda teve uma oportunidade, que se agarrou a Cristo no momento final, que conseguiu abraçar novamente o Espírito de Deus, foi exatamente Sansão. A história de Sansão, registrada ali no livro de Juízes, mostra um homem que por muito pouco não fechou o coração completamente ao Espírito de Deus. Mas na misericórdia e na graça de Deus, nos últimos instantes, Sansão abraçou novamente a oferta de salvação e ele voltou atrás. Sabe, é muito interessante a gente fazer uma análise desses personagens, porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus, e pessoas estão escolhendo virar as costas para Deus, mas pessoas também estão aproveitando a oportunidade de salvação, estão ouvindo o toque da trombeta, estão ouvindo o chamado do nosso Deus. O mundo está como está, porque os homens viraram as costas para o Senhor. Mas a única saída que nós temos é nos voltarmos imediatamente para o Senhor, pois o Senhor tem uma solução para os nossos problemas, o Senhor tem uma solução para as nossas batalhas, o Senhor tem uma solução para a angústia do nosso coração, o Senhor nos oferece esperança, o Senhor nos oferece uma vida melhor na eternidade ao seu lado, uma vida melhor do que aquela que este mundo tem exatamente nos oferecido. Sabe, queridos, voltando então ao verso 1 que nós lemos há pouco, aqui aparece exatamente a trombeta. Eu quero falar um pouco mais sobre a trombeta. A trombeta, no contexto bíblico, ela sempre esteve relacionada a algum tipo de aviso solene, aviso de algo extraordinário que estava por acontecer. A sentinela sobre o muro tinha a incumbência de tocar a trombeta cada vez que percebesse algum tipo de perigo, cada vez que percebesse algum tipo de dificuldade. A sentinela sobre o muro deveria avisar os que estavam dentro para que o povo que estava na cidade pudesse então ficar preparado. Mas não apenas a sentinela, o sacerdote também recebeu de Deus esta incumbência. Se você olhar Números capítulo 10, verso 2 e 3, você verá que uma das responsabilidades do sacerdote era tocar a trombeta e convidar o povo para ajuntamentos solenes. E um desses ajuntamentos solenes, extremamente significativo, ocorria no 7º mês, no primeiro dia do 7º mês. Você encontra isso em Levíticos 23, verso 24. E o que era, então, esse ajuntamento solene? Era o momento quando avisava-se, alertava-se a todo o povo com relação ao dia da expiação. Então, isso era tocado no primeiro dia do 7º mês, e então, 10 dias depois, o povo sabia que era o momento do dia da expiação. Aquele era um tempo especial. A festa das trombetas marcava um tempo de preparo, um tempo de alerta, um tempo solene. E sabe o que isso significa? Isso significa que desde 1844, ou um pouco antes de 1844, foi tocado a trombeta, agora num contexto profético, foi tocado a trombeta e nós estamos vivendo esse dia escatológico da expiação. Sabe, eu queria que você pudesse lembrar comigo um outro texto que fala sobre as trombetas, agora num sentido espiritual, num sentido profético. Mateus 24, verso 29 a 30, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas, ou os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande
e grande glória. Perceba, queridos, que aqui está falando de sinais anteriores à volta de Jesus. Perceba que a nota tônica do livro de Joel é o grande dia do Senhor. Note que Joel começa falando sobre o toque da trombeta, um alerta. Perceba também, conforme já dissemos, que as trombetas eram usadas para anunciar o dia da expiação. Sabe, queridos, tudo isso está interligado, porque o grande e terrível dia do Senhor tem a ver com a volta do nosso Senhor Jesus. Mas antes que isso ocorra, existe o dia da expiação escatológico, e antes, então, do dia da expiação escatológico, existem alertas, existe, então, um toque de alerta para a população. E qual é esse toque de alerta? Nós vimos aqui em Mateus 24 alguns desses sinais. Um grande terremoto, e esse grande terremoto é aquele que ocorreu em 1º de novembro de 1755, o grande terremoto de Lisboa, né? Onde mais de 90 mil pessoas morreram em consequência daquele grande terremoto. Sabe, queridos, o texto também menciona o escurecimento do sol e a lua como sangue, e esses dois eventos ocorrem no dia 19 de maio de 1780, pela manhã, o sol não apareceu de maneira plena. Ao meio-dia, as galinhas estavam de volta no puleiro, porque estava escuro, como se fosse meia-noite. E no final daquele dia escuro, a lua apareceu como que banhada de sangue. Sabe, queridos, isto foi um fenômeno, isto foi algo extremamente diferente, e isso tem a ver com o cumprimento desta profecia de Mateus 24, verso 29. Mas também fala-se aqui da queda das estrelas, né? Na noite de 13 para 14 de novembro de 1833, ocorreu uma intensa chuva de estrelas cadentes provenientes da posição da constelação de Leão. Isso foi algo extremamente novo, isso foi algo extremamente diferente. Por quê? Porque o fenômeno das Leônidas é previsível, mas os de 1833 foi tão intenso que as pessoas despertaram com o clarão do céu. Foi algo muito, muito forte, muito diferente, ao ponto de despertar as pessoas para aquele evento extremamente diferente. Mas eu queria chamar a sua atenção não para esses sinais que já aconteceram. Eu queria chamar a sua atenção para a última parte do verso 29, quando diz assim, que as potências dos céus serão abaladas. Sabe, queridos, isso é algo que está ainda por acontecer, isso é algo que está ainda exatamente por se cumprir, está à nossa frente, está exatamente à nossa frente. Sabe, queridos, agora, um outro aspecto interessante do toque das trombetas, né, num contexto profético, tem a ver exatamente com a primeira mensagem angélica. E se você quiser acompanhar esse texto, está em Apocalipse 14, verso 6, né? Verso 6 em diante, nós temos aqui a palavra do Senhor falando da primeira mensagem angélica, e esse é um assunto que nós estamos dando ênfase durante esses 10 dias de oração. Eu quero ler esse texto, olha que interessante. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Perceba que esta primeira mensagem angélica, ela chama a nossa atenção para a hora do juízo, a hora do juízo. E se você, então, volta para o livro de Joel, Joel está falando sobre o grande e terrível dia do Senhor, e ele menciona isso em um contexto de juízo, né? Veja, exatamente o verso 2 diz assim: dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão, né? E lá à frente, no verso 11,
ele diz assim, no final do verso 11, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Essa linguagem, ela é uma linguagem de juízo. E a primeira mensagem angélica está falando de juízo, sabe? E muitos de nós ficamos preocupados em relação a esse tema. Mas a boa notícia é que o juízo é em favor de quem? Dos salvos, dos santos. Sabe, queridos, profeticamente, essa primeira mensagem angélica, ela começou a ser pregada entre o período de 1831 a 1844, quando Guilherme Miller e aqueles que viram luz na mensagem que ele pregava, a mensagem das 2.300 tardes e manhãs, então se uniram a Guilherme Miller e ali então houve o clamor, houve a pregação, houve exatamente o anúncio exatamente da hora do juízo. Sabe, queridos, mais tarde, os adventistas estudando a palavra de Deus, os adventistas do sétimo dia procurando entender exatamente esta hora do juízo, eles chegaram à conclusão, pela palavra de Deus, de que a hora do juízo era o início do juízo investigativo no céu, o juízo pré-advento, aquilo que está acontecendo exatamente neste momento no céu. E você sabe que quando o Senhor Jesus ele terminar esta obra de juízo investigativo, ele então se levantará e retornará a essa terra e retornará para buscar os seus filhos. Você sabe então que profeticamente nós estamos vivendo no dia do juízo escatológico. Nós estamos exatamente vivendo esse momento. E é por isso que esta mensagem de Joel, capítulo 2, especialmente o verso 1, ela é extremamente fundamental, porque todos esses sinais, escurecimento do sol, da lua, terremoto de Lisboa, todos esses sinais, eles vieram como o toque da trombeta, né? Vieram exatamente para nos alertar de que o dia da expiação escatológica estava exatamente por iniciar, e isto se iniciou em 1844. Sabe, queridos, nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo esse tempo, mas para aqueles que estão ao lado de Jesus, para aqueles que estão agarrados ao Senhor, para aqueles que estão vivendo esse período em piedade, em comunhão, em humildade, para aqueles que estão confessando os seus pecados, para aqueles que estão buscando o batismo diário do Espírito Santo, para aqueles que fazem de Jesus o seu companheiro mais especial, o seu bem mais precioso, não há razão para ter medo do juízo, não há razão para se preocupar com o juízo. Por quê? Porque o juízo é a favor dos santos, o juízo é a favor dos salvos, o juízo é em favor do povo de Deus. Quem é que deve se preocupar com o juízo? Quem deve se preocupar com o juízo é exatamente aqueles que não estão andando com o Senhor, que não estão caminhando ao lado do nosso Cristo, ao lado do nosso Pai. Aqueles que estão com as costas viradas para Deus, aqueles que viraram a sua face contra o Senhor, aqueles que, a semelhança de Saul, a semelhança de Judas, não estão aproveitando a sua oportunidade de salvação. A palavra de Deus diz que hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. A palavra de Deus diz também, lá no livro de Hebreus, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O capítulo 3 de Hebreus traz essa mensagem. Sabe, queridos, para aqueles que estão ouvindo a voz de Deus, para aqueles que estão abrindo o coração a Deus, não há razão para temer ao juízo. Não há razão, porque nós temos um advogado que nunca perdeu uma causa. Jesus Cristo é o nosso advogado, ele é a nossa defesa, ele é exatamente aquele que está ao nosso lado, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso benfeitor. Então, queridos, não há razão para você temer se você está ao lado de Jesus. Queridos, como havia dito antes, a expressão dia do Senhor, ela aparece 5 vezes, ela é repetida 5 vezes no livro de Joel. Né? O verso 11, então, Joel ele vai dizer assim, grande é o dia do Senhor,
grande é o dia do Senhor. Essa expressão, falando um pouco mais sobre ela faz referência exatamente ao dia no Antigo Testamento, né? Ela representa a ocasião em que Deus executaria juízo, punindo os inimigos do seu povo, punindo aqueles que não buscavam, né? Ou que não haviam buscado a sua presença. Sabe, queridos, para os contemporâneos de Joel, isso estava acontecendo com a praga dos gafanhotos e com uma futura invasão estrangeira, né? Quando os assírios e caldeus executariam a punição divina. O povo de Deus sabia que tudo aquilo estava acontecendo era porque eles haviam virado as costas para o Senhor. Sabe, queridos, para hoje, esta profecia do dia do Senhor, ela nos lembra que é tempo de nós nos prepararmos para a segunda vinda. Covid, Ômicron e tantas outras questões de saúde, elas apenas devem nos dizer que o dia do Senhor se aproxima, que a volta do Senhor está muito perto de acontecer. Mas eu quero chamar a sua atenção novamente para a última parte do verso 11. O profeta Joel, ele escreve assim: quem o poderá suportar? Quem o poderá suportar? Ele está, então, fazendo uma pergunta. O profeta Joel está fazendo uma pergunta, e essa pergunta é extremamente relevante, porque se nós estamos atravessando o dia escatológico da expiação, se nós estamos em função do toque das trombetas, né? Se nós estamos vivendo esse tempo de preparação, esse tempo solene, o profeta então pergunta assim: quem é que vai estar preparado? Quem é que vai suportar esse tempo? Sabe, e eu quero convidar você agora para ir comigo lá para o livro do Apocalipse novamente. Se você puder, abra comigo o capítulo 6. O capítulo 6 de Apocalipse, nós temos aqui uma situação que nos ajuda com essa resposta que o profeta está exatamente procurando, né? Exatamente mencionando. O capítulo 6, ele traz para nós o contexto dos selos, né? Então você tem aqui o primeiro selo, o segundo, o terceiro. E eu gostaria que você olhasse comigo o verso 17. O verso 17, o último verso do capítulo 6, diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Você percebe que a pergunta parece ser a mesma? Você percebe que a fala parece ser exatamente a mesma? Sabe, queridos, esse verso está no contexto do sexto selo. O sexto selo, ele tem um cumprimento no passado, ele tem também um cumprimento no futuro. Alguns eventos do sexto selo, de acordo com os teólogos, de acordo com com os intérpretes em profecia, né, se referem a eventos que já aconteceram, verso 12 e 13, né, eventos que já ocorreram. Por exemplo, o sol se tornou negro como um saco de crina, né, lá no verso 12. A lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram por terra como a figueira, né, quando abalada por vento forte. Ou seja, esses sinais, eles têm a ver com Mateus 24, verso 29. Acontece, queridos, que a segunda parte do sexto selo, ela ainda está por vir. O verso 14, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E então há uma declaração desesperadora daqueles que não estarão preparados para esse evento, né? Eles vão pedir às montanhas e aos rochedos que possam escondê-los. Escondê-los do quê? Da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eu quero chamar a sua atenção para essa cena. Sabe, essa cena, ela tem a ver com a volta de Jesus. Então, essa segunda parte do sexto selo, verso 14, 15 e 16, tem a ver com a segunda vinda de Jesus, com eventos que estão à frente do nosso tempo. E a pergunta, então, aqui é: quem é que vai sobreviver a esses eventos? Quem é que vai atravessar? Quem é que vai estar em pé? Quem é que vai conseguir
estar em pé, permanecer em pé diante de todo esse cenário? É a mesma pergunta que Joel ele deixa na parte final ali do verso 11, do capítulo 2, verso 11. E sabe, queridos, o capítulo 7 agora de Apocalipse, né? Você está aí comigo em Apocalipse, mantenha sua Bíblia aí, porque o capítulo 7 começa respondendo a essa pergunta. O capítulo 7 nos apresenta a figura dos 144 mil. E nós entendemos pela palavra de Deus que os 144 mil representa a última geração de salvos, aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, aqueles que enfrentarão o decreto dominical, aqueles que enfrentarão o fechamento da porta da graça, aqueles que enfrentarão exatamente o decreto de morte, aqueles que passarão pelas pragas no tempo final. Sabe, queridos, aqui o capítulo 7 está mostrando quem é que vai se manter de pé. Há um povo que se manterá de pé, há um povo que vai vencer pelo poder de Cristo, pelo sangue de Jesus. Há um povo que é vitorioso nessa batalha final, nesse tempo final. Sabe, eu queria chamar a sua atenção para quem é este povo. O verso 4 define, então, como sendo os 144 mil, mas se você for um pouco à frente, lá no capítulo 14, um pouco antes do profeta João, ele descrever as 3 mensagens angélicas, ele vai descrever exatamente este povo, os 144 mil. Eu quero que você note comigo as características deste povo. O verso 1 diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do Pai. Você se lembra que no capítulo 12 fala da marca da besta? Você se lembra que no capítulo 12 de Apocalipse menciona que aqueles que adorarão a besta terão a marca em sua mão e também em sua fronte? Mas perceba o contraste, porque os 144 mil, eles têm não a marca da besta, mas eles têm a marca de Deus, eles têm o selo de Deus, eles foram selados pelo Espírito Santo da promessa, e este selo está em sua fronte, e é escrito o nome do Pai, ou seja, é uma geração que pertence a Deus, é uma geração que pertence ao Senhor. Sabe, queridos, um pouco adiante, o verso 3 diz que eles entoavam um cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciões, e ninguém pôde aprender um cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Sabe, queridos, o cântico na Bíblia, ele reflete a experiência de uma pessoa com Deus, a experiência de alguém com Deus. Sabe, este é o cântico desta última geração que estará de pé em função da sua experiência com Deus, com Jesus. Ou seja, ninguém estará de pé, ninguém estará vencedor, ninguém conseguirá atravessar essas cenas finais em função da experiência do outro, em função da experiência espiritual do irmão, do amigo, de um familiar. Não. Todos nós iremos atravessar e ser vencedores nesse tempo final, exatamente em função da experiência que cada um de nós estará tendo pessoalmente com Cristo Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto. Se você quer continuar sendo um vencedor em Cristo Jesus, se você precisa ser um vencedor em Cristo Jesus, você precisa ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, você precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus, você precisa, por você mesmo, abrir a palavra de Deus, estudá-la, procurar conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa, por você mesmo, viver uma vida de oração, viver uma vida de piedade, viver uma vida de comunhão. Ninguém será salvo se não viver uma experiência pessoal com Jesus. E isto é o cântico que os 144 mil estarão cantando, porque o cântico representa esta experiência na Bíblia. O cântico significa isto. Sabe, queridos,
Aqui diz ainda no verso 4, ou melhor, aqui diz ainda no final do verso 3, que eles foram comprados da terra, ou seja, eles foram salvos por Jesus, eles são salvos por Jesus em meio a esse cenário caótico e difícil, a esse cenário perturbador ocasionado pelas forças do mal, pelas forças do inimigo. Mas você e eu temos a oportunidade de sermos comprados pelo sangue precioso de nosso querido Jesus, de nosso Senhor e Salvador. Ele derramou esse sangue na cruz do Calvário para redimir a mim e a você, para nos dar a esperança da vida eterna, a esperança da salvação. O verso 4 diz que os 144 mil não se macularam com mulheres porque são castos, ou seja, eles não se deixaram levar pelas doutrinas de Babilônia e suas filhas, ou seja, eles não se deixaram levar por doutrinas pregadas por igrejas que se distanciaram da verdade, por aqueles que alegam ser o povo de Deus, mas que não estão seguindo a verdade. Nós estamos vivendo num tempo onde há muitos e muitos e muitos pregando em nome de Deus, mas o Evangelho de Mateus, ali falando sobre os falsos profetas, no capítulo 7, diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, realizamos cura, em teu nome fizemos muitas coisas. E o Senhor Jesus então dirá a estes: apartai-vos de mim para o fogo eterno, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então não basta ter um discurso cristocêntrico, não basta abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. É preciso pregar a verdade, é preciso viver a verdade. E essa característica dos 144 mil significa que este é um povo que, assim como os bereanos, eles abraçaram a verdade pura e cristalina da palavra do Senhor. O texto diz ainda que eles são seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Ou seja, eles andam com Jesus, eles buscam a Jesus, eles vão à presença de Jesus, aonde o Senhor Jesus está. O livro de Hebreus diz que o Senhor Jesus está no segundo compartimento e nos convida com intrepidez a entrar nos santos dos santos, em busca de intercessão, em busca do poder de Deus para a nossa vida. Sabe, queridos, você tem seguido o Cordeiro por onde quer que ele vá? O Cordeiro, em alguns momentos, ele passa pelo vale da sombra da morte. O Cordeiro, em alguns momentos, ele passa por campos difíceis, por campos áridos. O Cordeiro passou pelo Getsemane. O Cordeiro passou pelo Calvário. O Cordeiro passou pela tumba fria, mas o Cordeiro ressuscitou ao terceiro dia. Sabe, queridos, aqueles que estarão de pé por ocasião da volta de Cristo é um grupo que passará pelo Getsemane, passará pelo Calvário, passará também pela tumba fria, mas com Jesus será vencedor, vencerá a morte, vencerá o maior de todos os inimigos, ou melhor, o último inimigo, né, que é a morte. Eu quero dizer, pela palavra de Deus, que todos nós somos convidados a fazer parte deste grupo, todos nós somos convidados a ter conosco essa característica, seguir ao Cordeiro por onde quer que ele vá, fazer parte das primícias de Deus e do Cordeiro. Mas a última característica, aquela que está no verso 5, diz que os 144 mil não tem mentira na sua boca e também não tem mácula. Você que acompanhou conosco o estudo de ontem, nós vimos que mácula é sinônimo de dolo, né? Dolo e mácula são duas coisas sinônimas, e dolo é exatamente um tipo de pecado, sabe? É o pecado acariciado, é o pecado que, muito embora se tenha conhecimento dele, mas não se quer abandoná-lo, é o pecadinho de estimação. Sabe, queridos, é muito triste quando a gente tem pecadinhos de estimação. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: olha, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, é a síndrome de Gabriela.
Sabe, se você quer ter a característica dos 144 mil, essa última característica, você precisa cair aos pés de Jesus e pedir que ele transforme o seu temperamento, transforme o seu ponto de vista, transforme o seu caráter. Aquele que tem tendência para mentir precisa cair de joelhos e dizer: Senhor, me transforma. Aquele que tem tendência para ser explosivo, para perder o controle, precisa dobrar os joelhos e dizer: Senhor, tira de mim esse pecado. Nós não iremos para o céu tendo pecadinhos de estimação. Nós não iremos para o céu tendo dolo. Nós não iremos para o céu tendo mácula. Nós não iremos para o céu tendo mentira. E mentira, nesse contexto aqui, é se apresentar de uma forma, mas no fundo viver de uma maneira completamente diferente. É viver, tendo uma aparência de piedade, conforme o apóstolo Paulo escreve ali, na sua carta a Timóteo, né? Sabe, queridos, é ter uma aparência de piedade, mas negar a eficácia do poder. Queridos, não adianta se parecer como um cristão, não adianta se parecer como alguém que está de caminho para o céu. Nós precisamos efetivamente buscar o poder do Espírito Santo para realmente sermos cristãos verdadeiros, homens e mulheres de Deus. Você se lembra que o Evangelho de Mateus, relatando a respeito da última semana da vida de Jesus, menciona que certa manhã o Senhor indo para Jerusalém, ele vê uma figueira, ele encontra uma figueira, e sabe, ele viu que aquela figueira estava bonita, aquela figueira, ela tinha folhas bonitas, sabe? Essa história está em Mateus 21, verso 18 em diante. O Senhor Jesus, então, olhando para aquela figueira que se apresentava como tendo frutos, ele vai procurar frutos dentro daquela figueira, ele abre aquela figueira, ele procura frutos. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus não encontrou nenhum fruto. Sabe, queridos, o Senhor Jesus amaldiçoou aquela figueira. E no dia seguinte, quando ele retornou com seus discípulos, a figueira estava completamente seca. Talvez você possa pensar assim, mas que mensagem forte. Que situação foi esta que o Senhor Jesus provocou? Na verdade, o Senhor Jesus apenas revelou a verdade a respeito daquela figueira. Você certamente já entendeu a mensagem. Para estar de pé no tempo final, para vencer nos dias finais, para exatamente suportar os dias finais, nós não podemos ser como aquela figueira que aparentava ter frutos, mas não tinha fruto. Nós precisamos, pelo poder do Espírito de Deus, nós precisamos, pelo poder da palavra de Deus, nós precisamos, sabe, ter o fruto do Espírito na nossa vida. Nós precisamos que, antes de qualquer coisa, o Espírito de Deus tenha o domínio da nossa vida, tenha o monopólio do nosso coração. Nós precisamos que o Senhor Jesus nos domine completamente, nos transforme completamente. Sabe, queridos irmãos e queridos amigos, esta é uma realidade extremamente necessária, extremamente profunda. Sabe, não adianta assistirmos lives, não adianta irmos à igreja todos os cultos, se nós não formos transformados. Não adianta ser um fiel dizimista, ser um fiel ofertante, se o Espírito de Deus não me domina por completo, se o Espírito de Deus não produz em mim a obra que ele tanto anseia produzir. E isso não vai acontecer enquanto tivermos pecados acariciados. Isso não vai acontecer enquanto tivermos dolo, enquanto tivermos mácula. Sabe, eu volto a dizer, o Senhor Jesus voltará a essa terra não para buscar pessoas que já não cometem mais nenhum tipo de pecado, mas ele voltará para buscar filhos e filhas que estarão de joelhos em oração, clamando, lutando, pedindo misericórdia, pedindo o batismo diário do Espírito Santo, pedindo transformação, pedindo exatamente para que sua vida espiritual seja um cheiro de vida para a vida. Sabe, queridos, hoje é o tempo de nós nos voltarmos ao Senhor. Hoje é o tempo de nós clamarmos ao Senhor para que
para que Ele nos prepare para o grande e terrível dia do Senhor. Hoje é o tempo de nós tocarmos a trombeta, assim como Miller e os seus associados que pregaram a primeira mensagem angélica. Hoje é o tempo de nós pregarmos e tocarmos a trombeta, mas hoje é o tempo de nós ouvirmos o toque da trombeta. Hoje é o tempo de nós nos entregarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor em sinceridade, buscarmos ao Senhor com o coração aberto.